Graça e paz, amado. Aqui está a famosa nuvem que apareceu no dia que estava para acontecer aquilo na Turquia. Amado, essa nuvem é uma nuvem artificial. Por acaso eu também não sabia, Deus é meu testemunho. Quando eu vi essa matéria, quis fazer uma matéria, e quando literalmente ouvi a voz do Espírito Santo que me disse, não posta. Eu disse, tá bem, vou postar. Não postei. E no dia que teve sucedido da Turquia, vocês não têm a noção do quanto essa bomba podia fazer estrago numa parte de Coimbra, numa parte do deserto do Saara, uma parte de Espanha e possivelmente podia também atacar um pouco a França. Mas no dia que estava a passar, amado, eu estava com uma energia. Eu tinha que descansar, tinha que descansar um pouco. E eu não conseguia descansar, amado, não conseguia descansar. Eu precisava estar de pé como uma atalaia para clamar aquelas forças angélicas que descenderam naquele momento na área da Turquia, Síria, essas partes todas, para não trazer a catástrofe que Satanás tinha projetado através dos servos dele, para suceder ali onde sucedeu. Quando eu queria fechar os olhos, eu estava com muita energia. Eu mantinha com os olhos abertos. Eu dizia, mas meu Deus, eu preciso dormir. Eu dizia assim, eu quero dormir. E como uma voz me dizia, você não pode dormir, você tem que ficar acordada, porque eu necessito de ti. E quando tão de repente, amados, é como se fosse que eu vi assim esse projeto, essa projeção assim para mim não foi dormida, mas acordada. Quando eu vi o sucedido, eu disse, uau! Eu disse, tão bom? Eu disse, meu Deus, meu Deus. Eu pensei logo, Irã, meu Deus, pai, não, Síria, não. Mas eu não estava pensando nisso, não, meu Deus. E vi essa yeah. Então, eu não sei se eu digo, entrei em pânico e eu comecei a ver um montão um montão de coisas sucedido. Quando eu me lembro, eu levanto da cama e ligo na moça que às vezes nós oramos quando é mesmo uma situação assim muito intensa. Eu disse, olha, vamos orar, estou a ver assim, e ela me disse, não, olha, estás a explicar agora, ah, não, minto. Depois de eu ver aquilo, eu fiquei assim um pouco assustada. E depois de umas horitas, qualquer coisa do gênero, eu ligo para essa moça para orar com ela. Quando ela depois me explicou que o que eu estava a explicar estava a suceder assim. Mas quando começamos a orar, antes de eu também orar, quando eu estava a orar, vi como os anjos descendiam com espada a interceptar o principado que estava para fazer. Por isso é que vocês viram os cães e os pássaros. Os cães e os pássaros. E lá comecei a ver os anjos acender, amado, e que ia ser terrível, ia afetar uma parte, talvez uma parte de Coimbra, uma parte da Espanha, do deserto de Saara, e uma parte, só que o objetivo mesmo era mesmo ali. Eu vou pôr mais um bocadinho também do vídeo mais em diante. São nuvens que estão a ser projetadas, eles estão a brincar com as emoções dos crentes, porque o próprio maligno sabe que estamos a viver momentos apocalípticos. O que ele está a fazer? Ele levantou a tecnologia, como está no livro de Daniel, ele pode fazer essa projeção. Vocês veem isso? Depois eu vou meter uma nuvem original mesmo, sem estar projetada. Vocês vão ver o natural. Então, como o crente é muito emocionado, meus irmãos, vou vos pedir, é importante vocês terem o discernimento de espírito e aprenderem a ouvir a voz do Espírito Santo. Quando ele falar com vocês, ouvir e obedecer, por mais, como é que eu digo, por mais que não está assim de acordo com o que você acha, você ouve, ponto, não resmunga, ponto. Yeah? Não faz. Quando ele falou, não faz. E, e quando isso passa, o inimigo ele quer brincar com as emoções dos crentes. Por quê? Porque os crentes querem muito viver o que o outro pensa, o que o outro acha, mas aqui não está mais o que o outro pensa. Aqui está o que Deus pensa, o que Deus quer, o que a palavra diz, amado. Porque se a pessoa não viver assim, estamos vivendo tempos tão tenebrosos que de uma vez tu te vais para o outro lado. Yeah. E é isso que essa moça aparece e vem trazer detalhosos o que eu já tinha recebido no secreto. Por isso, sabe o que é que isso me faz, amado?
isso me explota mais a minha fé de saber que a África, Deus está ocupado com a África. Porque é isso que eu ouço dia e noite, está ocupado com a África. São tronos, são principados, já caíram vários. Que está ali a funcionar, por isso, intercessor, não se desanimes. O trabalho é árduo e outra coisa que ele está também a fazer, está a usar nas escolas a nível mundial, jovens de 16, 17 anos, começarem a abusar de meninas de 12, 13, 14 anos, porque são meninas inocentes, ingênuas. E é por isso que você deve treinar os teus filhos na escola para orar para os colegas e orar para eles e não aceitarem estar nesse mesmo meio. Amado, tá intensa. E outro também foi o pastor que jejuou 40 dias e morreu. Amado, nunca faz isso. E creio que na Nigéria, porque também tinha lá um pastor que queria andar em cima da água, andou até um certo tempo, mas não conseguiu, ficou com vergonha. Ao invés de voltar, não. Lá se afogou, foram só tirar o corpo, morrendo. Então, amado, nós estamos a viver, precisamos ter discernimento de espírito, precisamos ouvir principalmente a voz do Espírito Santo. O que é que você pode fazer, independentemente de você já ver muitas vitórias, independentemente de Deus te usar de uma maneira extraordinária, você tem que continuar submissa ao Espírito Santo, amado. Se você não ficar submissa, é fatal. É mesmo fatal, porque o inimigo não está a brincar. Ele está mesmo furioso com a raça humana. E ele já sabe que os crentes são tão emocional, se levam com qualquer evento que lhes aparece e fazem as coisas de qualquer maneira, seguem mais por aparência. Se aqui tem alguém com não sei quantas mil igrejas, tá bom. Essas só todo mundo vão seguir. Aquela vez que não tem nada, ele te faz tipo que as pessoas não te ouvem. Por isso é que eu digo assim, esses canais aqui, é uma oposição, amado, porque eles sabem que a mensagem que eu estou a trazer aqui são mensagens genuínas. Porque uma coisa que eu tenho temor é de estar em cima de um púlpito, anquel de barro, e se opor contra um pastor, um verdadeiro pastor. Olha, essa é uma nuvem verdadeira. Se vocês veem essa nuvem, é uma nuvem original. Vocês podem ver a vermelha e veem essa. Esse é um sinal verdadeiro. Então, vai ter sinais verdadeiros, portais abertos, para quem está nesse âmbito espiritual, consegue ver os portais celestiais, consegue ver coisas espirituais. Vocês podem ver que essa nuvem não é projetada. Por isso é que eu estou a expor. A projetada é essa que não é projetada. Então, para vocês, quando verem esse sinal, não ficam só, olha, não sei o quê. Ouvem primeiro a voz do Espírito Santo. Imagina só se muita coisa eu não ouvisse. Quando me mando essa matéria, as pessoas falam, essa não posta. Essa tem alguma coisa. E às vezes, para aquela coisa, às vezes, nós somos seres humanos, porque ela falha, né? Às vezes a pessoa posta, mas tem falha nessas matérias. Mas isso não quer dizer que ele já não avisou. Amado, eu já vi várias coisas espiritualmente e continuo a ver. Essa não é uma nuvem projetada, essa é uma nuvem verdadeira. Então, são coisas que estão a aparecer que o inimigo está a querer confundir a fé do crente. Está a querer barafundar o crente. Porque está debaixo de uma emoção tremenda, meus irmãos. Essa é uma nuvem verdadeira também. Esse é um sinal verdadeiro. Então, desejo que Deus te ajude e te abençoe. E ela fala mais. E é impressionante o que ela fala. E aí te leva realmente a pensar. Ué, o que está acontecendo? Ela fala que 24 horas antes dos abalos sísmicos, os mais especiais, 10 países retiraram os seus embaixadores da Turquia. 5 dias antes, eles enviaram um aviso de viagens para pessoas importantes. E no mesmo dia, muitas empresas importantes e de gente importante não abriu o seu comércio. Por quê? Por quê e por quê? São tantas coisas sem responder. E hoje na Turquia, muita gente está deixada ao léu. E ninguém fala mais nada. Busque, procure, se informe. Eu tenho esse vídeo da Diana comigo, mas infelizmente eu não posso colocar aqui